galera ligada no Clube dos Seis, eu me chamo Iris e tô aqui para fazer parte de mais um episódio da série que fala sobre o mercado da bola dos clubes brasileiros. E hoje eu vou falar do São Paulo Futebol Clube. Então já aproveita para deixar sua curtida, seu comentário, compartilhar para o máximo de pessoas possíveis que você conseguir, beleza? O ano de 2025 nem tinha começado para o tricolor direito e ele já estava se movimentando no mercado, pensando em contratações que precisariam ser pontuais, já que o clube iria brigar em muitas competições no decorrer do ano. Mas com um orçamento super ajustado pela implementação de um fundo de investimentos de direitos creditórios, reestruturou uma dívida que o clube tinha e ainda tem. Com isso, precisou segurar muito mais as contratações e o São Paulo precisaria ser muito cirúrgico em cada contratação que fizesse para não gastar muito, mas também conseguir montar um time competitivo para a temporada. O ano do tricolor começou no dia 8 de janeiro, quando o elenco viajou para os Estados Unidos para jogar a sua pré-temporada. E mesmo assim, nem o time, nem a diretoria, nem os torcedores tinham muita certeza de quais contratações viriam para aquela temporada. Mas em dezembro de 2024, vale a pena a gente ressaltar aqui que o torcedor são paulino ganhou um belo de um presente de Natal com a chegada do meia Oscar. Depois de uma novela de contratação, vem, não vem, o jogador estava livre no mercado depois de encerrar o seu contrato com o Xangai Port, que durou 8 anos, e aí conseguiu assinar e voltar para o tricolor e tentar tirar aquela mancha que tinha com a saída dele, que foi muito conturbada na primeira passagem. Então a primeira grande contratação o São Paulo já tinha, que era um meio campo para atuar junto com o Lucas Moura e tirar aquela sobrecarga que o Lucas tinha dentro de campo. Nesse meio tempo dessa pré-temporada, os torcedores já começaram a ficar muito ansiosos e muito preocupados, porque não tinham contratações, mas tinham muitas saídas. Eu vou pegar aqui o nome para vocês, que são muitos, tá? Logo de cara, no começo do ano, a torcida se deparou com 16 saídas, que foram Rafinha, Nicão, Wellington, Jamal Luiz, Galopo, Rato, Nestor e Michel Araújo já não estavam mais nos planos do Luiz Beldia. Então isso era um ponto de grande preocupação da torcida são paulina. Depois da chegada do Oscar, o foco foram para as laterais, que tinham sido saídas dos jogadores, que era um ponto que sempre foi muito delicado pro tricolor. E aí veio o Enzo Dias, lateral argentino, emprestado do River Plate, que chegou para ser titular, mas ainda assim não era um nome muito badalado. Mas com poucos jogos ele já caiu nas graças da torcida e ganhou espaço no time do Luiz Beldia. E uma outra contratação que também fez muito barulho foi a do Wendel, um lateral também que vem para brigar com o Enzo Dias e o Patrick Lanza, que é o menino da base. Mas essa contratação foi uma novela. O São Paulo tentou por meses contratar, tinha um pré-contrato com ele, o time só queria liberar ele na outra janela. Então o São Paulo teve que envolver aí a venda do atacante William Gomes por 9 milhões de euros, que é cerca de 56 milhões de reais, e também deu João Moreira, que era um lateral muito querido do São Paulo, mas que sofria muito com lesões, para poder conseguir liberação do Wendel para que ele viesse para o Brasil e conseguisse jogar a temporada completa pelo São Paulo. E para outra lateral, o São Paulo contratou o Cédric Soares, um lateral português que estava no Arsenal da Inglaterra, mas esse contrato foi aquele tipo de contrato que tinham metas estabelecidas e ele precisava cumprir. Uma das últimas notícias do tricolor é que o São Paulo tem interesse em fazer a renovação com ele, provavelmente não vai esperar até o final do contrato e vai seguir com o Cédric Soares na lateral, que agradou bastante a diretoria são paulina. Aí o São Paulo tinha um outro ponto, que era a questão do centroavante. O Calleri caiu muito de rendimento, mas tem o André Silva, tem o Luciano, tem o Marcos Antônio, tem o Eric, mas ainda assim continua sendo um ponto de atenção pro time do São Paulo. E aí começam-se muitas especulações, né? Um grande nome que foi ventilado, mas que não deu certo, foi o do próprio Paulo Dybala, que falou que teve negociações, enfim, mas que no final das contas acabou não vindo pro São Paulo. Um outro ponto que a gente destaca aqui nesse episódio foi a lesão do Pablo Maia. O Pablo Maia e o Alisson eram uma dupla de volantes muito fortes na temporada passada, mas os dois se lesionaram, perderam a temporada completa e voltaram juntos. E logo no início da temporada, novamente o Pablo Maia se lesionou e o Alisson ficou sozinho. Essa vaga em si, o São Paulo tem reposições, né? Tem o Bobadilla, o Luiz Gustavo e o Marcos Antônio também, mas chega a ser um ponto de atenção porque o Pablo Maia era uma peça muito importante para esse elenco. E falando de contratações, a gente não pode esquecer de citar o Sub-20, que foi campeão da Copinha esse ano, e nomes da base acabaram sendo efetivados para o elenco principal, nomes como Rian Francisco, Ferreirinha, o Hugo Leonardo e também o Negruti. Mesmo que o Luiz Beldia não use muito esses garotos, são jogadores que a torcida gosta e que a torcida pede mais minutagem. Então, de uma forma ou outra, geralmente essas carinhas aparecem nos relacionados das partidas. De forma geral, com os grupos
já definidos da Copa Libertadores, o São Paulo já sabe seus adversários. Vai enfrentar o Libertad do Paraguai, o já conhecido da torcida Talleres da Argentina e o Alianza Lima, o time do Paulo Guerreiro, que é um conhecido aqui que já jogou em um dos rivais do São Paulo, né? Então vai precisar não só contratar, mas também renovar os contratos de jogadores importantes. São Paulo já se movimenta internamente para fazer a renovação do goleiro Rafael, que eles entendem que é uma peça muito importante, que sempre é decisivo em jogos mais difíceis, e também do zagueiro Alan Franco, que não tinha tanta oportunidade, começou sendo reserva, mas que cresceu muito de desempenho, de performance durante a partida no time do Luiz Beldio. E hoje ele é um dos pontos mais fortes na defesa do São Paulo. Então esses dois nomes já estão sendo ventilados aí para uma possível renovação de contrato. Mas no setor defensivo nem tudo são flores, né? E por fim, o São Paulo sempre foi muito criticado na última temporada por tomar muitos gols. O setor defensivo teve altos e baixos do Arboleda, teve o Ferrarese, nunca chegou a ter um zagueiro que atuasse junto com o Alan Franco depois da saída do Diego Costa. Então o São Paulo ainda visa remodelar esse setor defensivo e acredito que esse seja o ponto-chave, até porque no lado ofensivo o São Paulo tem muitas opções, só precisa entender como que vai encaixar. Tem ainda o Ferreirinha, o André Silva, o Eric, o Luciano, o Lucas, Calheri. Então, sabendo encaixar esse time na parte ofensiva, é só prestar atenção agora nos volantes, né, perdendo o Pablo Maia, e tomando atenção ali na zaga e um pouquinho talvez nas laterais, porque o Enzo Dias, o Cedric e o Wendel, eles não são muito defensivos, não são muito de marcação. Então é um ponto de atenção para o São Paulo nessa segunda temporada aí, nessa segunda fase da temporada 2025, que vai enfrentar a Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, muito campeonato difícil, precisa se reforçar. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O que vocês acham que vai acontecer? Qual que é a principal contratação que o São Paulo precisa fazer? Deixa aqui nos comentários e muito obrigada e até mais.